Olá, como é que você tá? Você tem observado, inclusive tem muita gente entrando em contato comigo e perguntando realmente como tá as questões referente à imigração ilegal aqui na Espanha. A imigração proveniente da África, do norte da África, onde a maioria são os países muçulmanos, e também os muçulmanos do Oriente Médio, né? Você sabe que a Europa, quem visitou a França visitou, Paris no caso, quem visitou Barcelona visitou, porque a situação ela realmente está caótica. Mas por que a gente chegou até essa situação? É por isso que eu pensando, eu encontrei um título para expressar o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Quando o homem decente se abstém e crê na propaganda que o difama, logo tudo isso se torna um caos. Eu estou falando do quê? Eu estou falando dos cristãos e do que esses cristãos construíram, que é esse ocidente de liberdade que a gente conhece. Pois bem, mas antes de tudo eu quero pedir para você que está acompanhando o Rafael Sanzio Show pelo Spotify, pelo Substack, pode ser que eu poste no YouTube, senão esse tipo de assunto ele é bastante controverso pro YouTube, então ele derruba. Você não pode falar certas palavras, até porque eu nem monetizo lá no Facebook, quer dizer, no YouTube. Então eu peço para vocês seguirem principalmente no Spotify, no Substack e também no X. Vai estar lá no YouTube, se o YouTube derrubar, derrubou. Enfim, mas lá o canal no YouTube não é o principal meio, mas sim esses outros canais onde a gente tem liberdade, não é como o YouTube é uma vergonha. Enfim, eu também vou pedir para você se inscrever, mandar sua sugestão e também comentar. É muito importante seu comentário porque eu quero que você compreenda o ponto de vista, não só o ponto de vista, mas do que ele é baseado, porque tem muita coisa que o brasileiro e não só o brasileiro, aqui na Espanha tem muita gente alheia disso, justamente porque a maioria das informações, obviamente, está em inglês. O meu questionamento é: o que está acontecendo com o Ocidente? Esse Ocidente cristão que trouxe liberdade na nossa era, de toda a história que a gente conhece. Onde estão os cristãos? É o questionamento que faço, olha, todos os dias, principalmente quando eu ligo a TV. Por isso que eu evito de ligar a TV para não me aborrecer, né? Eu quero dizer os cristãos de forma organizada. De fato, os cristãos têm sido atacados ostensivamente por todos os males que permeiam a sociedade. Hoje tudo é culpa do cristão, do patriarcado, do homem branco, da heterossexualidade e por aí vai. É evidente que esses males hoje não passam. Isso é negócio, isso aí é propaganda pura. Todo esse desequilíbrio social que você está vendo é artificial. Isso é engenharia social puríssima. Isso tem sido implantado no Ocidente justamente para desmantelar aquilo que trouxe liberdade e possibilidade de ascensão ao indivíduo comum, sem título ou sangue de nobreza, aquela nobreza do passado. É só você olhar a história com olhos não polarizados. Na última Grande Guerra Mundial, por exemplo, os aliados derrotaram o Eixo. No entanto, um país aliado, que é a Inglaterra, ele sai do conflito completamente enfraquecido, destruído. Ao passo que um país derrotado do eixo, como a Alemanha saiu fortalecida. Essa história de que eles derrotaram o nazismo, isso é completamente falso. Até porque as principais empresas que estiveram ajudando o regime nazista, eles se beneficiaram. A gente vê essas empresas aí com sucesso completo. Eu até trabalhei em uma dessas empresas. Só quando abandonamos essa polarização é que conseguimos enxergar que havia uma guerra por detrás dessa guerra, na qual residia o verdadeiro conflito. O conflito entre o capitalismo norte-americano e o colonialismo das antigas potências europeias. Essa guerra foi ganha pelos Estados Unidos em aliança com a União Soviética, para vocês terem ideia, a qual fortaleceu-se apenas para décadas depois ser deglutida por esse mesmo processo. É só lembrar lá do Gorbachev fazendo propaganda do McDonald's. O comunismo é uma etapa da história do capitalismo. Até a consolidação da União Soviética ela foi feita com o dinheiro de Wall Street. Inclusive tem um livro sobre isso. O comunismo em si ele foi criado justamente como arma do império para impedir a ascensão social de inúmeras multidões que o capitalismo ia trazer. O desaparecimento da União Soviética é parte dessa transição, ao qual reflete o conflito entre a aristocracia e uma nova classe de capitalistas.
A verdadeira guerra era entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Se esse conflito tivesse sido conduzido abertamente, as pessoas teriam ficado, assim, chocadas com o real motivo disso. Buscaram-se outros meios de alcançar os objetivos. E é exatamente o que a gente vê hoje. A enxurrada de negros, muçulmanos, ilegais na Europa, em idade militar, servindo como arma para as elites metacapitalistas que patrocinam esses partidos progressistas, como o PSOL no Brasil e o Podemos e o PSOE aqui na Espanha, não é para salvar essas pessoas da guerra. Isso aí é completamente equivocado. Quem mais investe nisso aí são as ONGs do Soro e várias outras ONGs de outras pessoas interessadas justamente para desmantelar o que a gente conhece como liberdade. Não é nada para salvá-los de países que estão em guerras, até porque isso já seria um motivo para não permiti-los aqui, já que esses indivíduos em idade militar estão vindo fazer o que aqui? Ao contrário do que se pensa, esses indivíduos são uma engrenagem da guerra. São mercenários contratados para derrotar o Ocidente cristão. Olha, aqui na Espanha a gente tem visto isso diariamente, não na cidade onde eu vivo, mas nas grandes capitais, nas cidades do norte. Esses indivíduos têm tocado o terror. Por isso eu disse, quem visitou Barcelona, quem visitou os centros históricos aqui da Espanha, visitou. Porque está tomado desses muçulmanos perigosos, hein? Perigosos literalmente. Dão facadas em pessoas assim por nada. Voltando aos cristãos. Quando eu morava ali na Inglaterra, eu trabalhei em vários locais do centro. Ali, a Selfridge, a House of Fraser, a Harrods, Covent Garden. E ali eu sempre passava por Oxford Circus, a estação de metrô do centrão mesmo. E ali sempre tinha um cristão falando da palavra de Deus. E hoje isso é completamente proibido. E os cristãos não ficavam gritando, tocando terror, muito pelo contrário, eles estavam ali de forma organizada simplesmente falando da mensagem, uma mensagem de paz e liberdade. Mas nos últimos 16 anos isso mudou completamente. Isso é criminalizado. A imigração massiva e todo o excremento social do terceiro mundo inundaram a Europa e eles têm mais direito do que os nativos, do que os cidadãos comuns aqui, até mais que eu, mesmo sendo imigrante. Angela Merkel e sócios fizeram lobby para que criminosos mercenários do terceiro mundo, não cristãos, adentrassem a Europa para destruir a harmonia cultural e social que os diferentes povos europeus conseguem manter, sem ninguém se intrometer. Mas quem não se comoveria com a imagem de uma criança de 2 anos morta, afogada na praia de Bodrum, na Turquia? Para quem tem filho, essa imagem é, assim, devastadora. No entanto, essa cena é uma cena muito bem montada para comover líderes da União Europeia e a opinião pública, segundo Kate Hopkins, em 2015, né? Bom, alguém colocou essa criança ali, essa criança já estava morta. Aquilo ali é tráfico de seres humanos puríssimo, puríssimo. Verdade ou não, o resultado que vemos hoje dessa imigração é majoritariamente negativo. Não trazem nada, absolutamente nada de bom para a Europa. O multiculturalismo não existe na cabeça dos fanáticos religiosos islâmicos. Isso é apenas uma concepção da cabeça de cristãos. Cristãos é que podem conceber uma sociedade multicultural com respeito, desde que a lei que esses cristãos criaram sejam respeitadas, não combatidas como a gente tem visto hoje. Os progressistas destruindo qualquer tipo de lei que seja para punir esses imigrantes que vêm aqui criar confusão. Quando os muçulmanos dominaram a Europa, isso ficou evidente, eles não trouxeram nada de bom aqui. Os muçulmanos escravizavam os europeus. Os negros muçulmanos castravam os seus escravos e esses escravos eram mandados ali para o Egito. Era proibido. O escravo não podia se misturar com a elite, né? O contrário que acontecia no Brasil. Ali no Brasil houve uma miscigenação maravilhosa que deu origem ao nosso povo. Mas hoje as universidades insistem em falar contra isso, né? Mas adivinha quem a imprensa, que é relações públicas das ONGs do Jorge Soros, culpam? Evidentemente os cristãos. Especialmente se for branco, heterossexual e fervoroso na sua fé. No entanto, os números não mentem. Os crimes são cometidos exponencialmente por imigrantes muçulmanos e africanos, apesar de ainda serem minorias aqui na Europa. E crimes contra mulheres nem se fala.
Mas adivinha quem as feministas defendem aqui na Espanha? Por exemplo, um dos países mais feministas da Europa. A ex-ministra dos Direitos Humanos e hoje eurodeputada, que defende o sexo com criança a partir dos 5 anos, Irene Monteiro, criou uma lei para beneficiar criminosos sexuais. Exatamente, essa que é uma das maiores feministas aqui na Europa. A lei Soluci SC reformou o Código Penal e permitiu que criminosos sexuais fossem soltos ou tivessem suas penas reduzidas ao mínimo. Beneficiou logo os que cometem esses crimes, na sua grande maioria. Adivinha quem são? Muçulmanos africanos. E essa mulher, ela criou os famosos xiringuitos aqui na Espanha. São tipo quiosques que ficam estrategicamente nos bairros espanhóis para denunciar a suposta violência de gênero, que só eram validadas se denunciassem espanhóis, brancos ou nativos, né? Os negros não valiam, né? Se fosse uma mulher denunciando um desses negões muçulmanos, aí podia passar, né? Porque isso é considerado islamofobia, né? Olha que coisa maravilhosa. Mas isso não vem de agora. O mesmo aconteceu por 4 décadas, onde gangues paquistanesas tinham uma rede que abusava sistematicamente de menores inglesas. E a polícia sabia desses casos e fechava os olhos como se nada estivesse acontecendo. Estou falando dos escândalos de Rotterdam, onde o parlamento decidiu por votação essa que encerrou com os de esquerda, encerrar as investigações porque seriam consideradas islamofóbicas, né? Eu sempre me pergunto, por que será que essas pessoas foram blindadas? Assim como no Brasil, que o crime organizado é blindado pela Suprema Corte, no Reino Unido, essas gangues foram blindadas. Será que é porque o príncipe Charles, hoje rei Charles, ele foi educado nessas taricas muçulmanas? Assim, é muito estranho isso, né? O primeiro rei muçulmano da Inglaterra blindar isso. E há quem pense que a família britânica é apenas figurativa, que ela não tem nenhum impacto na geopolítica e muito menos nos mandos e desmandos que acontecem ali, né? Pura ilusão. Recentemente eu comentei sobre o caso do jovem Henry Novak. As consequências disso ainda estão acontecendo lá na Inglaterra. Novak foi assassinado por Vincru Diwa, que o atacou com 9 facadas. Vincru esfaqueou Henry e ligou para a polícia dizendo que havia sofrido crime de racismo, que era completamente mentira, até porque ele foi condenado à prisão perpétua, esse desgraçado. A polícia, em sua grande eficácia e benevolência, algemou Henry, mesmo esse dizendo que não podia respirar, que tinha sido esfaqueado. Ele repetiu isso de 9 a 10 vezes, que havia sido esfaqueado e não podia respirar. E ainda assim, a polícia britânica, que é muito eficaz, apenas com pessoas brancas, o algemou enquanto Henry morria. Hoje, a palavra de um indiano Sikh que anda pelas ruas da Inglaterra portando uma espada ou um punhal de 20 centímetros vale infinitamente mais que a palavra de um homem branco, hétero, cristão e honesto. E recordando que nenhum cidadão comum e decente ali na Inglaterra tem permissão para andar com qualquer tipo de arma. Faca, revólver, isso ali é proibido. Quando eu participava do Comic Con, quando eu era jovem, ali na Inglaterra, um cara, ele foi com uma espada réplica da Zelda, aquele joguinho. O cara foi preso por causa disso. A imprensa inglesa chamou os protestos clamando justiça por Henry de fascista, nazista e racista. Imaginam vocês. Segundo a lógica dos propagandistas das ONGs, apenas nazistas se preocupam com um jovem apunhalado covardemente por um imigrante criminoso e farsante. Olha a lógica dessa gente. A mesma imprensa que difama Trump e suas políticas contra a imigração ilegal. Eu já tive ali naquela fronteira. Cara, é assim, é um absurdo. Para vocês terem ideia, existe até banquinhas com camisinha, com lubrificante exposto ali naquela travessia, durante toda a travessia, né? Ela não é pequena, eu vi só um pedaço. Você sabe que os atravessadores, os coiotes, eles estupram mulheres, crianças, quem quer que seja ali, às vezes depois matam, descartam ali. Aí as ONGs, na sua benevolência, deixam ali tudo disponível para eles. E a maioria dessas ONGs tem o selo, adivinha de quem? ONU, Unesco, Unicef, que maravilha! Falando em Estados Unidos, a USAID fora uma das que, na era Obama e Biden, estou falando na administração democrata,
patrocinou desde o narcotráfico em países subdesenvolvidos, um exemplo é a Guatemala, também no Oriente Médio, inclusive tem uma entrevista do Tucker Carlson com a ex-agente da CIA ali. Eles também patrocinaram candidatos à presidência de países e fraudes eleitorais. E até patrocinavam transição de gênero em menores. Também financiou uma rede mundial de censura contra os seus opositores e as ideias progressistas. Mas isso a gente vai conversar outro dia, né? Eu já conversei sobre isso várias vezes, você pode procurar aí nos conteúdos. Enfim, qualquer coisa, se você quiser saber mais sobre isso, é só escrever aí nos comentários. Vamos falar sobre essa estrutura de censura criada pela USAID e financiada em todo o mundo, inclusive no Brasil, hein? E de novo, eu me pergunto, onde estão os cristãos diante de tudo isso, né? Eu os vejo acuados, perseguidos, com crise de identidade e sofrendo de dissonância cognitiva. Deixa eu dar um exemplo meu aqui. Se você for no meu Instagram, você vai ver ali no meu perfil Josué 24:15, né? É uma passagem que eu acho bastante interessante para a situação que a gente está vivendo hoje, né? A passagem diz o seguinte: porém, se não vos parece bem servir a Deus, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. No entanto, Josué disse o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vai ver esses deuses ali que estavam ali além do rio Eufrates, ou dos amorreus, o que eles faziam, né? Sacrifício humano, rituais sexuais com crianças, aborto, todo tipo de barbaridade que estão aí disponíveis hoje. Inclusive, os mexicanos, eles faziam isso abertamente. Aquela pirâmide gigantesca que vocês veem ali no México, era justamente para matar gente ali. E adivinha o que as universidades americanas dizem? Que os mexicanos sofriam injustiças, né? Hernán Cortés, com 400 homens, conseguiu conquistar aquele império gigantesco, com cerca de 4 milhões de pessoas. Você acha que isso seria verdade se ele não tivesse a ajuda dos povos que estavam sendo submetidos aos mexicanos? No Brasil, a gente ouve muita mentira sobre os conquistadores, mas na verdade eles trouxeram paz à América. Eu estou falando da América Espanhola, né? Porque ninguém sabe que a Espanha teve grande participação na América, na conquista da América, depois ali que os ingleses chegaram nas 13 colônias ali que a desgraça veio. Referente à passagem bíblica que tem no meu perfil, mostrando que eu sou cristão, isso não me isenta de ser um cidadão com opiniões duras, principalmente contra pervertidos sexuais roubando os espaços das mulheres. Olha, toda vez eu sou cristão, mas eu não sou idiota. Eu falo palavrão, mas eu tenho um firme fundamento. Eu posso ter todos os pecados, mas eu tenho um firme fundamento. E eu vou cometer vários erros, inclusive, às vezes até ser injusto. No entanto, eu não me baseio em ilusões e nem em religiões satânicas, como macumba, candomblé, essas porcarias aí não pode falar mal. Se eu tivesse no Brasil, eu ia ser preso. Ai, não pode falar mal. Isso é tudo do diabo, como diz aquele gordinho que mora lá em Orlando. Toda vez que eu faço algum comentário ou posto alguma reação referente a esses absurdos que a gente vê nas redes sociais, relacionado a homens querendo ser mulher, ou a violência contra crianças, ou esses absurdos aí que é invertendo a realidade, sempre vem um dizendo, só podia ser cristão, só podia ser isso. Cara, assim, invertendo os valores. Olha, eu teria vergonha se eu fosse macumbeiro, como eu falei. Eu teria vergonha se eu fosse de alguma dessas religiões desses países. Eu sempre falo para essa gente que fica falando do cristianismo, em pessoa, vai lá na Índia para ver o que acontece lá. Vai ver que maravilhoso é a Índia. Nesses países, você pode ver assim, o paganismo assim exacerbado. Você não pode matar um rato, porque o rato é um deus. Eu vou dar um conselho. Quando você for à Índia, não coma nada fora do hotel. Juro pra você, não coma nada, porque você vai se arrepender. É só você ver ali também aquele rio Gange. Cara, ali você vê todo tipo de porcaria, de lixo, assim, você vê carcaça de boi flutuando, pessoal mergulhando. Cara, é um absurdo. É o que o paganismo proporciona ao mundo. E, infelizmente, até mesmo entre cristãos, existe a ala infestada pela teologia da libertação, como a Igreja Adventista. Na Igreja Adventista, meu Deus do céu. O que me assusta não é nem ter isso na igreja, o que me assusta é que isso tá lá, assim, lá na liderança. Você vê a Novo Tempo, cara, os caras defendem barbaridades, assim, os subversivos na Igreja Adventista, assim, toca o terror e nada acontece, porque aqui, ó,
Para essa gente, toda a Bíblia se tornou racista, machista, justamente pelo patriarcado. Os caras subjetivam até Deus, né? E diz que Deus era uma mulher, né? Cara, tem cada uma, assim, que só... Assim, eu já deixei pra lá, né? Eu critico ali, mas... Assim, a gente ri da burrice, mas essa burrice precisa ser combatida porque está sendo criado um pelotão de gente burra. Não só na igreja, mas em todo mundo. Isso capta a atenção dos filhos desses cristãos, porque estes vão renunciar à fé. O povo vai renunciar à fé, porque diante de toda essa propaganda, não vai mais existir aqueles cristãos da nossa geração. Porque o cristianismo é uma religião má, pelo menos é o que dizem os professores universitários, as escolas de ensino médio e fundamental e a imprensa. É por isso que você tem que ensinar o seu filho em casa, hein? Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo, cara, assim, isso é um dos vários exemplos que eu já vi. Catiúcia Drielli, ela sentiu na pele. Cara, é assim, tem que ter muito. Enfim. Em setembro de 2024, fez uma viagem para a Índia para encontrar o seu chakra ou a iluminação. Essas coisas aí que aqueles filmes do Richard Gere de Hollywood mostram, ou da Julia Roberts indo para uma peregrinação na Índia. Bom, mas a moça também tinha conhecido um homem dessas religiões do amor no Facebook, assim, o amor, o príncipe encantado. Mãe de 4 filhos e moradora do Rio Grande do Sul, Catiúcia decidiu viajar para a Índia após acreditar que havia encontrado o grande amor, que ia encontrar a iluminação, a religião verdadeira na Índia. O que parecia ser o início de uma nova fase acabou se transformando em uma sequência de situações pavorosas, incluindo relatos de violência e pressão para permanecer em um casamento contra sua vontade. A mulher ainda teve a coragem de casar com essa gente dali, enfim. Mas você sabe que na novela da Globo tudo isso é bonitinho, né? Mas isso não aconteceu com Catiúcia, não. Quando tentou voltar ao Brasil, um grave acidente mudou a história de tudo isso. O veículo em que ela estava foi atingido por um caminhão e as circunstâncias do caso geraram dúvidas e questionamentos. No veículo estavam o marido e o cunhado, mas apenas Catiúcia morreu. Detalhe, esses indivíduos se ofereceram para levá-la ao aeroporto. Após a fatalidade, a rápida cremação do corpo também contribuiu para que familiares e pessoas próximas não tivessem o resultado final disso, do porquê isso aconteceu. Isso é uma pena. Infelizmente, isso acontece todo o tempo. O Ocidente tem se ajoelhado a tudo isso. E eu vou dizer uma coisa, não espere que vai chegar um político que vai lutar contra isso. Eu estou falando da realidade do Brasil, porque isso não vai acontecer. Isso é ilusão. Até porque esse político tem que sinalizar a virtude de que ele é uma pessoa realmente boazinha. E enquanto isso, nas universidades ocidentais, professores financiados pelas mesmas fundações progressistas passam 4 anos convencendo seus alunos de que o Ocidente cristão é a fonte de todo o mal da humanidade. As cruzadas, a Inquisição e o colonialismo são dissecados em sala de aula com uma precisão cirúrgica e uma indignação ensaiada que promove até pedra, literalmente falando, hein? Curiosamente, esses mesmos acadêmicos guardam um silêncio absoluto e conveniente sobre fatos de que o mundo islâmico pratica até hoje. Tem vídeo aí na internet de cristão comprando outros cristãos para libertar. Eles praticam escravidão, mutilação genital feminina, isso é a coisa mais normal nesse mundo. Que homossexuais são enforcados em praças públicas na Arábia Saudita, por exemplo. Não sei se ainda está acontecendo isso no Irã, de toda essa guerra que está acontecendo. E os cristãos são sistematicamente massacrados no Paquistão, na Nigéria e no Egito, sem que uma única vela seja acesa nas universidades europeias em sua memória. Inclusive, eu tenho um conhecido próximo que fez um documentário sobre isso. Depois eu mando o link para vocês. É só pedir aí no comentário. O Ocidente cristão aboliu a escravidão, emancipou as mulheres, construiu hospitais, universidades e sistemas jurídicos que protegem até os seus próprios inimigos. E é exatamente por isso que isso precisa ser destruído, segundo os mesmos professores que ele próprio formou, empregou e financiou. Isso é genial, né? O cristianismo deu a possibilidade desses professores ascenderem socialmente e eles assim querem combater isso. Então fica o retrato fiel do nosso tempo. O Ocidente cristão, que construiu a civilização mais avançada, justa e livre que o mundo já conheceu,
está de joelhos pedindo desculpa por existir. Essa gente aí, porque eu não faço isso não. Enquanto civilizações que ainda apedrejam mulheres, que permitem um casamento com crianças, de menininhas de 10 anos grávidas de velhos e decapitam fiéis em praça pública, são tratados com reverência e admiração pela mesma imprensa, pelas mesmas universidades e pelos mesmos políticos que te chamam de fascista por defender sua própria cultura. Como eu falei, o multiculturalismo ele só pode ser concebido diante de uma administração cristã. O cristão ocidental que trabalha, paga impostos, cria seus filhos com valor e ainda tem a audácia de citar a Bíblia nas redes sociais é hoje o único ser humano no planeta que pode ser difamado, censurado, esfaqueado e perseguido sem que ninguém levante uma única sobrancelha, sem que ninguém se ajoelhe, como a maioria desses estúpidos políticos se ajoelharam pelo aquele criminoso negro lá, o George Floyd. Enquanto isso, as feministas fazem silêncio sobre a burca, as ONGs fazem filas para receber o seu próximo financiamento, os professores preparam a próxima aula sobre o patriarcado cristão e os parlamentares votam para encerrar investigações sobre o abuso de crianças para não ofender ninguém, né? Porque isso aí é islamofobia, né? Bom, prazer, islamofobo. Tudo isso tem que funcionar perfeitamente. Que civilização magnífica que estamos construindo, né? Mas assim como alguns cristãos se refugiaram nas montanhas no norte durante a invasão muçulmana, a história já mostrou antes o que os cristãos encurralados fazem. Esses cristãos se refugiaram nas montanhas das Astúrias com Pelágio. Rezaram, organizaram-se e levaram 770 anos a reconquistar cada centímetro da sua terra. Até que Fernando e Isabel, os reis católicos, finalmente fecharam a conta em Granada quando o último califa caiu, em 1492. Quem estava presente ali? Cristóvão Colombo, que depois viajaria para a América para dar início à conquista, porque a Europa estava completamente destruída. Quem apostou na extinção dos cristãos naquela época também estava muito certo, até não estar mais, até ver a reação deles. Então, apesar da minha indignação, eu só quero dizer para você que apesar de tudo que está acontecendo, apesar de eu ficar bem bravo quando eu vejo cristãos adotando a narrativa progressista em prol da sua própria destruição, existem aqueles fiéis de verdade. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas enquanto isso, nós temos o dever de se organizar e lutar contra essas aberrações, essas coisas terríveis que têm matado, assassinado pessoas e trazido uma cultura pervertida para o que a gente conhece hoje como Ocidente. Por hoje é só, e eu peço por gentileza que vocês compartilhem, dê o like, comentem e mandem sugestões, tá bom? Muito obrigado por hoje e até a próxima. Não esquece de compartilhar.